moçada, vamos nessa. Dentro desse bloco, então, vou trazer para vocês, na parte de funções, ideias aí a respeito da parte de domínio, contradomínio e imagem. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas então agora vamos, de fato, de uma vez por todas, organizar aí algumas ideias que são importantíssimas, principalmente com relação ao domínio de uma função. Então bora lá. Bom, então aqui dentro da parte de funções, domínio, contradomínio e imagem. Moçada, dá uma olhada então nessa representação que a gente tem aqui, ok? Primeira pergunta para você é o seguinte, essa representação está claro para vocês que é a representação de uma relação e de uma relação que representa uma função na matemática, sim ou não? Primeira coisa, é uma relação. Por quê? Porque os elementos de A, de alguma forma, se relacionam com os elementos de B, certo? Então aqui, o menos 1, por exemplo, está se relacionando com o menos 1, o menos 1 do A se relaciona com o menos 1 do B, o 0 do A se relaciona com o 1 do B, o 1 do A se relaciona com o 3 do B e o 2 do conjunto A se relaciona com o 5 do conjunto B. Uma relação. Ah, mas por que eles estão assim? Não sei, né? De alguma forma, por algum motivo, apresentamos os conjuntos dessa forma e assim eles estão relacionados. Bem, só que aí então, o que é o domínio? Domínio a gente já sabe. Domínio é o conjunto de onde saem os meus elementos. O domínio, lembra, são os dominantes. Domínio tem a ver com os valores de quem? Tem a ver com os valores de x, né? Claro, gente, a variável pode mudar, não necessariamente vai ser o x, mas é a minha variável independente, certo? Eu preciso que vocês se lembrem que a variável independente apresentada na situação problema vai compor o domínio, né? As variáveis, né? Os valores possíveis vão compor o meu domínio. E tenho aqui o meu contradomínio. Certo? Que é de onde eu tiro os possíveis valores de y. Então, meu domínio está aqui, olha, formado pelos elementos menos 1, 0, 1 e 2. Quem que é o contradomínio? Lembrem-se, o contradomínio é onde chegam as minhas flechas, né? Desculpa, é onde podem chegar as minhas flechas. O contradomínio é o conjunto formado pelos elementos do meu conjunto de chegada. O menos 1, o 1, o 3, o 5 e o 7. E o que é o meu conjunto imagem? Meu conjunto imagem, já destaquei para vocês, que é o conjunto onde chegam as flechas. Então, onde chegaram flechas aqui, olha, no menos 1, no 1, no 3 e no 5, certo? Conforme eu já tinha deixado destacado para vocês, o meu conjunto imagem obrigatoriamente está contido no meu contradomínio. Então, o meu conjunto imagem é obrigatoriamente, conforme está anotado para vocês aí, olha, um subconjunto, né, do meu contradomínio. Então, com isso, a gente reforça a ideia de domínio, contradomínio e imagem. Tá bom, mas o que mais que eu botei aqui que é importante? Olha, gente, saber, né, o domínio de uma função é importantíssimo. Por quê, gente? É o domínio que manda, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece, dependendo da situação, é que nesse conjunto aqui, olha, eu posso ter valores de x que não podem pertencer ao meu domínio. E aí eu tenho que excluir esses caras, então, porque se eu parto dos valores do x para poder construir a função, se tiver algum elemento que não possa estar ali dentro do conjunto x, eu já tenho que tirar ele logo de cara. Por quê? Se eu coloco, na prática o que acontece é o seguinte, se eu coloco um x aqui que não pode se relacionar com alguém daqui, eu estou criando uma situação em que eu deixo de ter uma função. Então é por isso que é tão importante a gente conseguir enxergar o domínio de algumas funções, justamente para que a gente exclua daquela análise elementos que não teriam imagem. Não estou te entendendo. Então vem cá que eu vou te explicar. Tem essa parte teórica, daqui a pouquinho eu comento com vocês. E vamos dar uma olhada aqui já na prática sobre o que eu estou falando. Eu quero que você determine o domínio dessa função que está aqui. F de x igual a raiz quadrada de 2x menos 4. Vamos ver se a gente está conseguindo ligar o nome à pessoa.
Primeiro, quando eu falo de f de x, leia f de x como se fosse a imagem de x. F de x é como se fosse a imagem de x. Imagem de x, imagem na matemática, lembra que a imagem na nossa matemática ela é escrita errada. Gente, claro que não se escreve assim, né? Mas só para você lembrar, olha. Ah, o Bruno falou que f de x é a mesma coisa que imagem. Falei de imagem, lembrei de quem? Lembrei do y. É como se eu estivesse tentando me comunicar com você através dessa notação, dizendo o seguinte: olha, para você descobrir os valores de y, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que pegar a raiz quadrada de 2 vezes o valor do x e tirar 4. Então é por isso que existe uma dependência. Tá vendo aqui? Olha, esse cara, o y, ele depende. A vida dele está presa nesse cara que é o independente. Esse aqui é o que fica livre. Só que ao mesmo tempo, eu dependo dos valores de x para poder criar situações que façam sentido. E aqui vocês vão perceber que não é qualquer valor de x que vai te dar um correspondente em y. Então tenta ligar o nome à pessoa. Se eu estou te dizendo que existem valores de x aqui, olha, que não vão ter correspondentes lá, se esse cara ficasse aqui soltinho, sem ter uma flecha do lado de cá, esse cara ia ferrar com a ideia de que aquilo ali ia ser uma função. Então eu tenho que enxergar quais são esses caras. E qual que é o problema que a gente tem aqui? O que eu preciso que você se lembre? Dentro do conjunto dos números reais, eu só tenho uma situação em que eu não consigo calcular a raiz. Eu falo com vocês sempre que a única situação que não existe dentro dos reais é aquela situação em que eu tenho raiz de índice par e radicando negativo. Se a raiz tiver índice par e radicando negativo, essa raiz não é uma raiz real. Logo, ela criaria uma situação inconsistente para a gente aqui no estudo de função, por exemplo. Então, onde eu estou querendo chegar com isso? Essa função que está aqui, ou melhor, esta expressão que está aqui, ela existe. Mas esta expressão que está aqui existe enquanto função desde que eu faça o quê? Desde que eu garanta que essa parte ela tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Porque se existir a possibilidade de eu trocar isso aqui por x e gerar um resultado negativo, eu crio uma situação em que eu não vou ter aquilo ali mais como uma função. Então é por isso que a gente pede para vocês determinarem o domínio das funções, ou seja, onde que eu estou pisando aqui nos valores de x nessa função? O que eu preciso ter? Eu preciso ter 2x menos 4 maior ou igual a zero. Ah, mas de onde você tirou esse maior ou igual a zero? Onde estava escrito? Aí ninguém vai te avisar. É você que tem que entender a lógica da coisa. Aqui, você não pode ter valores negativos, mas aí isso vem lá atrás da sua base na parte de radicais, certo? Você entender que aquele radicando que está ali, ele tem que ser obrigatoriamente o quê? Ele pode até ser igual a zero, mas ele tem que ser também, e só não pode ser menor. Então por isso que a gente coloca que tem que ser maior ou igual a zero. Logo, o meu 2x tinha que ser maior ou igual a 4, e assim o meu x tem que ser o quê? Maior ou igual a 2. Não entendi. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, troca ali, por exemplo, imagine que você tivesse aqui com essa função e que lá no seu conjunto A, que é o conjunto de saída, você tivesse, por exemplo, o número 0. O 0 faz então o papel do x. Se o x fosse 0, 2 vezes 0 ia dar quanto? Troca aqui o x por 0. 2 vezes 0 ia dar 0. 0 menos 4 ia dar quanto? Ia dar menos 4. E aí você ia ter a raiz de quanto? A raiz de menos 4. Ah, mas quanto que é a raiz de menos 4? É menos 2. Ah, não mata o Brunão do coração não, hein? Não me mata de vergonha não, hein? Raiz de menos 4 é menos 2. Que isso? A raiz de menos 4 ela não existe dentro dos números reais. Não tem um número que ao quadrado vá dar menos 4. Na verdade, esse número existe dentro do conjunto dos números complexos, que eu não vou nem entrar aqui agora no mérito da coisa. Então você criaria uma situação, tenta enxergar o que acontece. Você criaria uma situação em que eu estou tentando te dar um valor de x, só que esse x não tem um correspondente do lado de cá. Ora, mas se esse x não tiver um correspondente do lado de cá, ela deixa de ser função. Então é por isso que eu te peço, olha, me avisa aí qual que é o domínio dessa função. Eu posso ter isso que está aqui como uma função, mas o que vai ter que acontecer para aquilo ali ser uma função? Ora, obrigatoriamente, o valor do x que você vai colocar para mim aqui tem que ser um número o quê? Maior ou igual a 2. Por quê? Do contrário, aquilo que está ali não gera uma função, certo?
Então essa aqui foi a primeira situação. Claro que formalmente eu teria que dar uma resposta assim, olha, dizendo que o domínio da função é o conjunto de todos os x pertencente ao conjunto dos números reais, tal que esse x tem que ser um número que maior ou igual a 2. Ok? Esse daqui seria o domínio dessa função. Agora, claro, também numa situação de prova, o cara não precisa ser tão formal assim, certo? Porque vai depender do que ele colocar nas alternativas, como não é uma prova aberta, ou imagino que provavelmente não vai ser uma prova aberta, né? Se for uma prova aberta, se fosse, né? Você poderia colocar a resposta do jeito que eu deixei indicado aqui, tá bom? Vamos para a letra B. Aí só confirmando para vocês o gabarito. Vamos para a letra B. Olha essa aqui daqui. F de x é igual a 5 sobre x mais 1. Eu quero que você calcule para mim o domínio. Ah, Bruno, domínio aí, do que você está falando? Eu preciso que você enxergue o objeto matemático que você está enxergando, né? O que você tem aqui? Você tem uma fração, beleza. E aí, gente, quando eu falo com vocês, né, lá da matemática básica, é por isso, porque tipo assim, você não precisa ficar alguém, né, não precisa ficar esperando alguém te dar um estalo aí para você, ó, é uma fração, hein? Lembra que quando é fração, o denominador não pode ser zero. Você não precisa ficar esperando alguém te falar isso. Isso é conhecimento que você já tem que trazer lá de trás. Beleza? O que acontece aqui então é que você tem que perceber que como aquilo ali é uma fração, eu tenho que me lembrar o seguinte, peraí, para existir fração, ele não está querendo a condição de existência, ele não está querendo o domínio. Quando eu te peço domínio, eu quero a condição de existência da função. Condição para aquilo ali existir enquanto função, gente. O que eu preciso que você enxerga é o seguinte, se aquilo ali é uma fração, aquilo não existe enquanto fração se o que tiver ali embaixo for igual a zero. Então é onde eu vou precisar que você coloque para mim que o x mais 1 tem que ser um número o quê? Diferente de zero. Ah, mas ele não tem que ser maior. Não, não teria problema isso aqui embaixo dar menos 1. Se eu colocasse, por exemplo, 5 sobre menos 1, dá quanto? Dá menos 5. Quando eu falo menos 1, gente, é o resultado depois do que eu fizesse o x mais 1, né? Então, por exemplo, se eu trocasse aqui o x por menos 2, né? Menos 2 mais 1 daria o quê? Menos 1. Quanto que dá 5 dividido por menos 1? Dá menos 5. Então, tá vendo? Olha, eu consegui calcular. Ah, troca o x por 10. Pô, se o x for 10, 10 mais 1 dá quanto? Dá 11. Então, o f de x seria 5 onzeavos. Então, deixa eu trocar uma coisa. Se o x fosse 10... Ó, eu ia ficar com 5 sobre 10 mais 1. Esse cara aqui seria o y dele, olha. Eu teria esse par, o par 10 e 5 onzeavos. Tem algum problema com algum desses dois caras? Problema nenhum. Trocar o x por 1000. O seu y seria 5 sobre 1001. Então o par seria o 5, né? Desculpa, o 1000 e o 5 sobre 1001. Olha, não tem problema nenhum com a resistência desses dois números. Agora eu estou a fim de trocar aquele x ali, por exemplo, por menos 1. Eu quero trocar o x por menos 1. Então enxerga lá do básico. É como se eu estivesse falando o seguinte, olha, tá vendo aqui, ó, tem conjunto A, tem conjunto B. Lá no meu conjunto A tem o menos 1. O que vai acontecer se aqui no meu conjunto A tiver o menos 1? Opa! Se no seu conjunto A tiver o menos 1 somado com 1, menos 1 somado com 1 dá 0. Ah, então eu vou associar o menos 1 ao 0. Não, peraí. Volta aqui. Você está falando para mim que a imagem do menos 1, o f de x não é a imagem de? A imagem do menos 1, você está falando para mim que é o 5 sobre 0. Só que não existe divisão por zero. A divisão por zero ela é impossível. Ou seja, eu estou dizendo que é impossível você encontrar uma imagem para esse cara. Se eu crio uma situação em que é impossível eu ter uma imagem para o cara, é porque eu criei uma situação em que eu não tenho uma função. Então, como eu estou querendo o domínio, eu quero a condição de existência para aquilo enquanto função. Então é onde a gente deixa indicado, olha, para aquilo ali existir como função, essa condição que está aqui tem que estar pré-determinada. O cara que está aqui embaixo, olha, ele é diferente de zero. Logo, esse x tem que ser diferente de quanto, gente? Esse x que está aqui tem que ser diferente de menos 1, certo? Então, existe isso aqui enquanto função? Sim, isso aqui existe enquanto função. Desde que o x seja um número o quê? Diferente de menos 1.
Perfeito? O que eu estou te dizendo, entenda o que você está concluindo. O que eu estou dizendo é o seguinte, que tem meio mundo aqui, ó. No meu conjunto A dessa função, no meu conjunto de partida, tem o 10, tem o 2, tem o menos 5, tem o 0,333, tem raiz de 7, tem o π, tem menos 15, tem infinitos números aqui no meu conjunto de saída. Só que existe um cara que, se você colocasse nesse conjunto, tornaria toda essa história uma relação que não seria função. Quem que seria? O menos 1. Então é por isso que o que a gente faz? Ó, apaga, tira o menos 1, deixa isso aqui indicado. Aquilo ali existe como função, desde que o x não seja o menos 1. Perfeito? Então ótimo. Sempre que der dúvida, tenta voltar para o básico de função, que é a representação por diagramas, para você lembrar de toda a história. Tá? O meu domínio aqui então seria esse, olha. É o conjunto x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser diferente de menos 1, ok? Vamos dar uma olhada na letra C? Essa letra C aqui, essa é boa, hein? Raiz de x menos 2 sobre a raiz de 3 menos x. Qual que é a condição para que isso aqui exista enquanto função? Bora lá. Vamos com calma, para você não se embolar aí do outro lado. Primeira coisa é o seguinte. Estou falando de raízes. Raízes, inclusive, de índice par. Qual que é o cuidado que a gente tem que ter com as raízes de índice par? As raízes de índice par existem única e exclusivamente se o cara que estiver aqui dentro do denominador for um número o quê? Maior ou igual a zero. Porque raiz de índice par não existe raiz de índice par se o radicando for um número o quê? Negativo. Não é isso? Tá. Então aí você poderia falar para mim o seguinte, Brunão, então cara, isso aqui é parecido com o que a gente fez aqui, olha, lá na letra A. Eu até decorei. Que aí você começa, né? Eu até decorei, aí já me dá aquela fisgada aqui no estômago, peraí, olha o que você vai decorar, porque ó, tem situações que tem exceção, né? Então, eu decorei que quando for raiz é só lembrar, que tem que ser maior ou igual a zero. Então pronto, já decorou errado, já deu merdinha. Que bom que você tá aqui comigo, tá vendo? Que bom que você passou por aqui, não foi pra prova levando isso aí, porque tá errado. Não é pra decorar que toda vez que for raiz quadrada vai ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque aqui, ó, nesse exemplo da letra C, ainda tem um agravante. Eu não posso falar que o cara que está aqui dentro pode ser maior ou igual a zero. Porque se isso aqui for igual a zero, se essa parte aqui for exatamente igual a zero, eu passo a ter um denominador zero. E aí a gente cai no problema que eu tive aqui, na letra B. Então, nessa aqui da letra C, a gente vai ter que ficar atento a dois detalhes. Veja se o que eu vou falar fica claro para vocês. Eu preciso que o que está dentro daquele primeiro radical seja maior ou igual a zero. No numerador, eu não tenho problema nenhum de ter resultado zero. Você vai se lembrar que o preconceito que você tem com zero é dele no denominador. É um zero no denominador que ferra a sua vida. Vamos usar uma outra palavra com F. O zero no denominador é que ferra a sua vida, ok? Então, no numerador, você pode colocar para mim o maior ou igual a zero. Tá bom? Agora, no denominador, eu preciso que você coloque para mim que o 3 menos x não pode ser maior ou igual a zero. O 3 menos x tem que ser necessariamente o quê? Maior do que zero. Bruno, eu acho que eu não estou te entendendo. O negócio é o seguinte, aqui dentro desses radicais, pode estar qualquer número. Olha, eu estou tentando estabelecer uma relação de existência para o x. O que eu estou dizendo é o seguinte, aqui dentro pode estar qualquer número que seja maior ou igual a zero. Porque qualquer número maior ou igual a zero vai me permitir calcular a raiz. Só não pode se for um número negativo. E nesse que está aqui, olha, tá vendo esse 3 menos x? Eu vou trocar isso daqui a pouco por um número. Que número que não pode estar ali? Não podem estar os negativos ali, porque senão eu teria uma raiz quadrada de número negativo, eu não consigo calcular. E não pode estar aqui também nesse caso. Não pode estar também o zero. Por quê? Porque aquilo ali agora está no denominador. Além de estar dentro do radical, está no denominador. Então são duas condições que eu tenho que tomar cuidado ali no meu denominador. Fazer com que o radicando seja maior ou igual a zero e agora tirar o igual porque aquele denominador, aquele cara, por ser denominador, não pode ser igual a zero. Pronto.
Atendidas essas duas condições, a gente vai conseguir descobrir qual que é o domínio. Ou seja, eu consigo enxergar direitinho para vocês quais são as condições de valores que eu dou para x que fazem com que aquilo ali seja uma função. Porque o que você tem que enxergar é o seguinte, não é qualquer x que faça com que isso aqui seja uma função. Ok? E a gente vai descobrir agora exatamente quais são essas condições para os valores de x. Então tá assim, olha. X menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Se o x menos 2 é maior ou igual a zero, isso aqui implica que o x tem que ser o quê? Maior ou igual a 2. Concordam comigo? Se aqui está o menos 2, esse menos 2 eu vou passar para lá como se fosse mais 2, e aí eu passo a ter então x maior ou igual a 2. Então, é como se eu estivesse falando o seguinte, olha, isso aqui é uma fração. Então agora tem a relação aí do numerador com o denominador, tá bom? É um casal, o numerador e o denominador. Para eles serem felizes enquanto função, o que o numerador fala? Olha, eu preciso que o x seja maior ou igual a 2. E aí o numerador vai ser feliz com isso aqui, beleza? O x dele tem que ser maior ou igual a 2. Aí vem o denominador que é mais chatinho. O denominador, a gente viu que não pode ser igual a zero e também não pode ser maior. Então, vem lá. 3 menos x tem que ser maior do que zero. Se liga no que vai acontecer aqui, hein? Se liga. 3 menos x tem que ser maior ou igual a zero. Então, menos x tem que ser maior do que menos 3. Tá me entendendo? Ó, esse 3 passou para cá, trocando o sinal. Tá vendo ali? Menos x ficou maior do que menos 3. Beleza. E aí, se o menos x é maior do que o menos 3, lembra que aqui você pode multiplicar por menos 1, né? Para tornar aquele x seu ali positivo. Isso. Só que não se esqueça, por favor, que você está diante de uma inequação de primeiro grau. E, na verdade, uma inequação, seja de qual grau for, toda vez que você multiplicar por menos 1, você tem que inverter o sinal, né? O sinal da desigualdade que eu falo. Então, onde está ali o menos x maior do que menos 3, você pode trocar aquilo ali por x menor do que 3. Ok? Menos x maior do que menos 3, se eu multiplicar por menos 1, eu passo a ter x menor do que 3. Então, agora tenta entender o que esse casal que está compondo essa fração está dizendo. O cara de cima está falando o seguinte, olha, para mim o x tem que ser maior ou igual a 2. O cara que está mandando embaixo fala o seguinte, para mim o x tem que ser menor do que 3. Esses dois caras têm que entrar num acordo para que eles consigam existir felizes enquanto função. O que eu vou ter que fazer para atender os dois ao mesmo tempo? Não adianta você privilegiar esse ou esse. Você tem que atender os dois. É como se eu estivesse falando que eu preciso de uma interseção. Então, olha, não precisa nem desenhar, tá, gente? Vai ter gente que vai enxergar aqui sem o desenho. Mas para quem desenhou, é como se eu estivesse falando o seguinte, olha, para o numerador, a vida dele está feliz se aqui no lugar do x, olha, você colocar ali qualquer número que seja maior ou igual a 2. Qualquer número maior ou igual a 2. Você faz com que esse cara que está aqui seja feliz. Ah, mas eu sou teimoso, eu quero trocar o x por 0. Isso, aí você ia deixar esse cara bolado. Por quê? Troca o x por 0. Fala para mim o que vai dar. Se você trocasse o x por 0, olha o que aconteceu ali em cima. Olha o rolo que você arrumou. 0 menos 2 ia dar o quê? Ia dar menos 2. E aí eu ia ficar com a raiz de quanto? Raiz de menos 2. Aí você criou um problema para ele. Por quê? Porque não existe raiz de menos 2. Aí é o que eu estou te falando. Se você voltar lá no básico, que é a representação de funções por diagramas, é como se eu estivesse falando o seguinte, ah, lembra lá no domínio, que tinha os valores de x, eu queria que tivesse o 0. Poxa, mas se eu colocasse o 0 ali, eu não ia ter um correspondente para ele. Então é por isso que ele sai da história, né? Ele não atende, olha, para aquele cara ali de cima ser feliz, ele só pode ter valores maiores ou iguais a 2. Mas ao mesmo tempo, você tem que pegar a condição do cara de baixo. Para o cara de baixo ser feliz, ele pega e fala o seguinte, olha, para mim aqui, eu existo enquanto função se o valor de x que você jogar ali no meu radical for um número menor do que 3. E aí, como é menor do que 3, tem até aquele lance das bolinhas, né? Como é menor, não é menor ou igual, é como se aqui eu estivesse falando que eu tenho que colocar a bolinha aqui, olha, bolinha aberta, né? E aqui é como se fosse bolinha o quê? Bolinha fechada. Agora, eles têm que entrar num acordo. Você aí, como um juiz de conciliação, vai entender o seguinte, o que satisfaz os dois ao mesmo tempo? Isso aqui, né, olha? Ó, isso aqui, esse é o intervalo em que eu estou vendo que eles estão falando a mesma língua. Todo número que eu pegar, pode imaginar aí, qualquer número que você pegar,
que esteja entre 2, podendo inclusive ser o 2, e que não seja o 3, você vai ver que você vai conseguir calcular uma raiz aqui e uma raiz aqui. Ou seja, você vai encontrar imagens, certo? Agora, qualquer número que estivesse antes do 2, ou qualquer número que estivesse depois do 3, você ia ver que ou ia dar ruim aqui em cima, ou aqui embaixo. E aí a gente criaria uma situação em que não existe a função. Então, é o que a gente quer justamente tentar enxergar qual é o domínio. Então, o domínio, a gente escreve assim, olha. O domínio é o conjunto de todos os valores de x pertencentes aos reais, tal que esse meu x tem que variar entre 2 e 3, concorda comigo? E aqui eu vou colocar o que? Olha, o menor ou igual, certo? Ah, mas por que o menor ou igual? Porque quando a gente usa essa anotação que está aqui, né, olha, eu estou querendo dizer que o x tem que estar aqui no meio, olha. E aí, gente, olha como que eu vou falando e olha como que a gente escreve. Olha, quando eu uso essa anotação aqui e tal, eu falo que o x tem que estar aqui no meio. Olha. É colocar literalmente, olha, o x no meio dos dois, olha. O x entre o 2 e o 3. E aí eu coloco o menor ou igual e o menor. Ah, mas eu achei, sei lá, que aqui tinha que ser maior ou igual. Ó, eu achei que tinha que ser assim. Aí, pessoal, vocês estão criando uma situação contraditória. Porque é como se num dado momento você estivesse falando para mim que o 2 é maior do que o x. E o x é menor do que o 3, ou seja, como se você estivesse falando para mim que o 2 é um número maior do que o 3, o que não faz sentido. Então aqui, olha, quando a gente usa essa notação, é porque tem que usar aqui duas vezes o menor, e no caso ali eu coloquei só o menor ou igual, porque a bolinha do 2 está fechada. Tranquilo? Então agora sim, você pode fazer o teste. Todo número que tiver nesse intervalo, a gente consegue de alguma maneira encontrar um resultado para esse radical, mesmo que não fique um número bonito. Mas a gente consegue encontrar. Aí quando eu viro e falo que eu consigo encontrar um valor, é porque na prática é como se eu estivesse falando que eu consigo encontrar o quê? Uma imagem, né? Que eu vou te dar um valor de x, ou seja, eu vou pegar um valor do domínio e este valor do domínio vai ter um representante lá no y que vai ser a sua imagem. Aí eu consigo construir tudo. Consigo construir um par ordenado, consigo fazer com que no meu conjunto de saída eu tenha um cara associado a exatamente um do lado de lá. Tá bom? Ó, bloco importantíssimo, tá? Existem situações de prova em que às vezes a questão não vai pedir exatamente o que eu te pedi aqui, mas isso vai ficar subentendido. Então é por isso que acontece tanto, né? De às vezes vocês resolverem um exercício, tipo assim, ah, encontrei que o meu conjunto de solução é 5. E aí dependendo a gente vai ver que aquela solução ela tem que ser descartada, que ela não aparece às vezes nas alternativas. Pô, mas por que o 5 não pode? Porque aí você vai ver que o 5 ele não pertence ao domínio da função. Ah, mas por que o 5 não pertence ao domínio da função? Porque aí você ia ver, por exemplo, se você trocasse o x aqui por 5, por exemplo, 3 menos 5. 3 menos 5 daria menos 2. E aí eu teria a raiz de menos 2. Raiz de menos 2 não existe. Então é por isso que o x igual a 5 não pode. Então, quando a gente trabalha com função, é fundamental que vocês fiquem atentos aí a qual é o domínio da função, certo? Ou seja, de onde que eu posso tirar os meus valores de x. Muito bem, bloco importantíssimo, tá bom? Se tiver dúvida, volte e fique atento então a essas duas condições principalmente. Radicais de índice par, vocês têm que fazer com que eles sejam maiores ou iguais a zero. Meu denominador nunca pode ser igual a zero. E se eu tiver um radical no denominador, o que está ali dentro do radical tem que necessariamente ser maior do que zero, ok? Vou fechar esse bloco por aqui, me despeço de vocês então, um forte abraço, fui!